Quando eu iniciei com esse canal, só existia uma Bíblia em língua portuguesa baseada no texto tradicional. Há 4 anos atrás, quando surgiu o Investigação Bíblica, eu só tinha uma Bíblia em português com a qual eu podia contar. Só uma Bíblia com a qual eu podia contar para trazer os sermões e os estudos que eu trago aqui para vocês. Eu estou falando da ACF, Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Até então, só existia Almeida de Bíblia no Brasil, contendo o Antigo Testamento Massorético e o Novo Testamento Receptus. Só. Felizmente o tempo passou e há cerca de 1 ano e meio, 1 ano e pouco, 2 anos, surgiu a LTT impressa. A versão impressa da LTT, a Bíblia Literal do Texto Tradicional, publicada pela editora E Fundamentos, surgiu. Então, já tive uma nova ferramenta com a qual eu pudesse contar por aqui. Agora, a LTT é uma Bíblia maravilhosa, excelente, mas é uma Bíblia de estudo, não é uma Bíblia para leitura corrida, não é uma Bíblia para culto, para reuniões. Ela é apropriada para que você se debruce sobre ela, faça comparações, anotações, que se aprofunde em determinado tema, mas não para uma leitura corrida, porque pelo fato dela ser uma tradução literal, pelo fato dela ser uma tradução ao pé da letra, a leitura dela acaba sendo truncada. Ela é truncada. Portanto, eu continuava tendo para leitura corrida apenas uma Bíblia. Continuava sendo a ACF, Almeida Corrigida Fiel, né? E a LTT, que é um tesouro, né? É um tesouro mais para estudo. É um tesouro para estudo. Eis que agora surge no Brasil essa daqui, ó. King James Fiel. Bíblia King James Fiel. Que é a mais nova Bíblia baseada no texto tradicional em língua portuguesa. Quando falamos Bíblia King James Fiel, tá? Fiel a quê? Ela é fiel a quê, Leandro? Fiel é essa daqui. A versão inglesa autorizada. A King James autorizada é de 1611. Né? Essa aqui que eu tenho é uma edição especial de aniversário, de quando ela comemorou o aniversário de 400 anos, né, em 2011, mas é a versão autorizada. E essa aqui é fiel a ela, portanto. Tá? Fiel a ela. Temos no Brasil, portanto, hoje a Bíblia King James. A Bíblia King James, para muitos, é considerada a melhor tradução em língua inglesa de todos os tempos. E para muito mais gente ainda é considerada a melhor Bíblia que existe. Porque muitos consideram King James como a preservação das exatas palavras inspiradas por Deus. Muitos consideram King James com o mesmo peso do texto hebraico massorético e do texto grego Receptus. Eu fiz a leitura de um artigo do pastor James L. Melton, de uma igreja batista no Tennessee, e nesse artigo ele tece uma série de curiosidades, uma série de pontos extremamente instigantes, extremamente interessantes sobre a King James, que até mesmo os maiores entendedores no assunto muitas vezes não sabem, tá? É um artigo assim essencial para quem se interessa pelo tema, para quem gosta da King James. Eu fiz a leitura desse artigo, vou estar deixando na etapa final do vídeo, tá? No momento, eu não quero falar muito sobre ela, justamente porque esse artigo fala tudo que você precisa saber sobre a King James. Tudo que você precisa saber sobre a King James, mais um pouco, você vai ver nesse artigo. Então, no momento eu quero mostrar mesmo o material, o produto. Olha só.
daqui? Isso daqui é uma capinha, é uma proteção, ó. É uma proteção que eles puseram. Olha o capricho. Olha só que capricho. Olha o detalhe. Tá? É uma proteção que eles puseram. E uma proteção, olha só, que reproduz a capa da King James original de 1611. A primeira King James tinha essa capa aqui. Então, nessa proteção, eles reproduziram a capa da primeira King James, tiveram esse cuidado, né? Tiveram esse carinho, essa delicadeza de apresentarem o mesmo desenho. Porque na original, você pode jogar no Google aí, capa King James 1611, você vai ver que na original só muda que aqui no meio, né, no lugar de, evidentemente, no lugar de King James fiel, tem Holy Bible, escrito Holy Bible, mas todo o desenho, toda a ilustração é a mesma. A ilustração é exatamente a mesma. Então, é uma proteçãozinha de extremo bom gosto. Agora, não que a Bíblia precise de proteção, tá? Não que a Bíblia seja frágil, porque não é. Olha só. É couro, tá? A capa é feita de couro. E um couro belíssimo, diga-se de passagem, né? Porque os detalhes e as letras são dourados. São cintilantes e dourados. Tá vendo só? São detalhes e letras de um dourado brilhante. Muito linda, muito resistente. Tá? Tocando, você sente que realmente foi muito bem trabalhado. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir. O link da BV Filmes. Tá? A King James Fiel está sendo publicada pela BV Books. A BV Books é um selo da BV Filmes. Então, o link para quem quiser adquirir eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. E muito, muito, muito obrigado de coração à BV Filmes pelo carinho, tá? Essa Bíblia aqui, pessoal, eu estou ganhando. Isso aqui é um presente que eu estou recebendo da BV Filmes. Muito obrigado. Mesmo. Bom, eu vou dar um zoom agora, tá? Vou dar um zoom no material para vocês poderem ver melhor. E em seguida eu venho com a leitura do texto do James L. Melton, que é imperdível. Como eu disse, ó, detalhes dourados. Capa de couro, ó, grossinha, resistente, você sente que é resistente. James Fiel, 1611. Para mim o que importa, o que interessa aqui é que é uma nova versão no texto tradicional. É isso que interessa para mim. Tem Antigo Testamento Massorético? Tem Novo Testamento Recéptos? Ok, para mim é isso que importa, é isso que vale na Bíblia. E aqui em James Fiel tem isso. Aqui, ó, a capinha, a proteçãozinha de papel que vem, né? É um mimo para os leitores que a BV Filmes preparou. Portanto, ó, essa Bíblia aqui agora em língua portuguesa. Fiquem aí com o artigo do pastor James L. Melton e depois me digam se não vale a pena ter isso daqui em casa. Ter isso daqui para a tua leitura, para os teus estudos, enfim, te acompanhando realmente como a palavra de Deus. Como eu sei que a Bíblia King James é a palavra de Deus? Existem muitas obras boas que podem ser lidas sobre a autoridade da Bíblia King James. E este esforço particular
não oferece nada de realmente novo. No entanto, ele tenta explicar a questão de uma forma simples e breve para que todos possam entender. Ao longo dos anos, eu aprendi muito sobre esta questão e acredito que é uma verdade que vale a pena ser conhecida, bem como é uma verdade que vale a pena ser contada. Muitos pregadores e professores em todas as suas conversas falam sobre preferir e usar a King James autorizada, mas eu não os ouço falar muito sobre acreditar nela. Muitos preferem usá-la, porque é isso que suas congregações preferem usar, mas eles não acreditam ser a infalível palavra de Deus. Eles são ensinados na faculdade a usar, a preferir e a recomendar a King James autorizada, mas eles não são ensinados a acreditar. A maioria dos colégios cristãos ensinam que a Bíblia King James é apenas uma tradução e que nenhuma tradução é infalível. Consequentemente, os ministros de hoje usam um livro que eles nem sequer acreditam. Agora, eu agradeço a Deus porque eu não tenho esse problema. Eu não tenho que jogar faz de conta com ninguém sobre a palavra de Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito que a Bíblia King James é a preservada palavra de Deus infalível. Ela não se limita a conter a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Estou absolutamente certo disso. E eu gostaria de dar algumas razões. Aqui estão 12 razões pelas quais eu sei que a King James autorizada é a palavra de Deus. 1. Deus prometeu preservar as suas palavras. O Salmo 12, de 6 a 7, diz: as palavras do Senhor são palavras puras. Como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes, tu as guardarás, ó Senhor. Em seguida, lemos no Salmo 100, versículo 5, que a sua verdade dura para todas as gerações. E Jesus disse em João 17:17 que a palavra de Deus é a verdade. Estas palavras afirmam muito claramente que a preservada palavra de Deus está disponível para nós hoje, porque Deus prometeu preservá-la para nós. Então, há um livro infalível em algum lugar. Você diz, abre aspas, mas todas as traduções são a palavra de Deus, e não apenas uma, fecha aspas. Isso é impossível, porque as várias traduções contêm diferentes leituras, e Deus não é autor de confusão, conforme é dito em 1 Coríntios 14:33. Além disso, se todas as versões são a palavra de Deus, então onde estão as versões corruptas e pervertidas, sobre as quais fomos alertados em 2 Coríntios 2:17 e Jeremias 23:36? Se todo mundo é inocente, então onde estão aqueles que são culpados por subtrair e adicionar palavras à palavra de Deus, como diz Apocalipse 22, do 18 ao 19? Deus não teria nos avisado sobre a perversão da Bíblia se isso não pudesse ser uma realidade. De acordo com as Escrituras, deve haver um único livro que é a palavra de Deus, e deve haver muitos que estão envolvidos na corrupção da palavra de Deus. Agora, se a versão autorizada não é a infalível palavra de Deus, então qual é? Tem que haver um livro em algum lugar, presente em todas as gerações, que é a palavra de Deus. Então, que livro é esse? Aqueles que usam as novas versões acreditam que essas são boas traduções, que são confiáveis, mas eles não acreditam que essas são traduções infalíveis. No entanto, eu conheço muitas pessoas que acreditam que a Bíblia King James é um livro infalível. Por quê? Porque eles sabem que o Deus único e verdadeiro tem um livro verdadeiro. Ele prometeu preservar as suas palavras e cremos que ele procedeu dessa forma. Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Se suas palavras não passarão, então onde elas estão? Eu quero lê-las. Então, tem de haver um volume perfeito em algum lugar. Eu sei que a Bíblia King James é a palavra de Deus porque Deus prometeu preservar as suas palavras. 2. A versão autorizada foi traduzida sob a liderança de um rei inglês ordenado por vontade divina. O assunto principal da Bíblia é o reino que Deus pretende dar a seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que será coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme vemos em Apocalipse 19:16. Em Eclesiastes 8:4 é dito,
porque a palavra de um rei tem poder. E quem lhe dirá, que fazes? Ao contrário das versões modernas, a King James autorizada foi traduzida sob a liderança de um rei. Na verdade, o nome do rei era James, que é a palavra no inglês para Jacó, a quem Deus renomeou Israel, porque ele tinha poder com Deus e com os homens, conforme lemos em Gênesis 32, 28. As novas versões foram traduzidas na América, que não é uma monarquia. A forma de governo sob a vontade de Deus é uma monarquia teocrática, não uma democracia. Portanto, faz todo sentido que a palavra de Deus seja traduzida para os povos de língua inglesa sob uma monarquia com um rei inglês. Eu sei que a Bíblia King James é a palavra de Deus porque foi traduzida sob a liderança de um rei. 3. Porque a King James autorizada não tem direitos autorais. Os direitos autorais originais da coroa inglesa de 1611 não têm proibição alguma quanto à reimpressão da versão autorizada nos dias de hoje. No início, houve apenas direitos de autor com a finalidade de permitir a impressão e o financiamento da publicação. Por quase 400 anos e até agora, temos a impressão de milhões de cópias da King James autorizada sem pedir a permissão de ninguém. Mais de 8 bilhões e 100 milhões de cópias da versão autorizada foram impressas sem qualquer pagamento de royalties. Isto não pode ser dito de qualquer uma das novas traduções. As novas Bíblias são obras de homens, mas a King James autorizada é uma obra divina do Espírito Santo. O termo autorizada tem sido tradicionalmente aplicado somente à versão King James, somente ela, pois de fato trata-se do único livro que o Espírito Santo tem abençoado usando por um longo período de tempo. O fato dela não ter quaisquer direitos autorais permite que os ministérios de impressão em todo o mundo imprimam milhões de cópias anualmente para o campo missionário. Eu sei que a Bíblia King James é a palavra de Deus porque ela não possui direitos de autor. 4. Porque Deus sempre traduz perfeitamente. Quando os escritores do Novo Testamento citavam o Antigo Testamento, como em Mateus 1:23, Marcos 1:2, Lucas 4:4, João 15:25, Atos 1:20 e Atos 7:42, 1 Coríntios 2:9, Gálatas 3:13 e etc., eles tiveram de traduzir do hebraico para o grego, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas eles escreveram o Novo Testamento em grego. Assim, se a tradução não pode ser infalível, então mesmo no Novo Testamento, o original grego não é infalível, porque ele contém traduções do texto hebraico. Obviamente, Deus os ajudou em sua tradução através do Espírito Santo, assim como ajudou os tradutores da King James pelo mesmo Espírito. Os estudiosos nunca irão entender isso, por ter, a maioria deles, extinguido o Espírito Santo de suas próprias vidas, buscando a verdade no ensino superior, ao invés de buscá-la na liderança do Senhor, conforme é dito em João 16:13. O Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus através de homens santos de Deus, conforme lemos em 2 Pedro 1:21, é perfeitamente capaz de guiar os seus servos na manutenção das palavras que Jesus nos deixou, como lemos em João 14:23. Em essência, os tradutores da King James autorizada eram apenas instrumentos que Deus usou na tradução e preservação de sua palavra. Inclusive, eles disseram exatamente isso na dedicatória da versão autorizada. Abre aspas. Porque somos pobres instrumentos de Deus na transmissão de sua verdade sagrada para que ela seja mais e mais conhecida pelas pessoas. Fecha aspas. Eu sei que a Bíblia King James é a palavra de Deus porque Deus é capaz de usar qualquer um, conforme lhe agrade, como seu próprio instrumento de justiça, a fim de preservar a sua palavra. 5. Porque a King James autorizada produz bons frutos. O Senhor Jesus disse que toda árvore boa produz bons frutos, e que podemos conhecê-la pelos seus frutos, conforme vemos em Mateus 7, do 17 ao 20. Deus criou a King James para o propósito de trazer bons frutos, e ela tem sido muito obediente a essa chamada. Os maiores pregadores dos últimos 4 séculos têm sido crentes leitores da Bíblia King James.
Billy Sunday disse ter levado mais de 1 milhão de pessoas a Cristo. E ele era um crente leitor da King James. Spurgeon, Moody, Whitefield, Wesley eram todos crentes leitores da King James. E a lista continua. Deus tem abençoado ricamente os ministérios de homens como esses, porque eles obedeceram sua palavra, ao invés de questioná-la. A King James autorizada produz bons frutos. Fui levado a Cristo por uma King James. Quase todos os cristãos que conheço foram levados a Cristo por uma Bíblia King James. Por quê? Porque ela produz bons frutos. As novas traduções produzem maus frutos. As perversões modernas da Escritura estão produzindo infiéis que não sabem mesmo o que a palavra de Deus é e muito menos onde encontrá-la. As novas traduções produzem bebês espirituais que são totalmente incapazes de discutir as doutrinas bíblicas. As versões mais recentes são produzidas para gerarem dinheiro para os editores. E 1 Timóteo 6,10 nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O Espírito Santo não testemunha as traduções modernas, e sim dá testemunho da King James. Eu sempre acreditei que a King James autorizada fosse a palavra de Deus, mesmo antes da minha conversão. Ninguém nunca me disse para crer nela, e sim o Espírito Santo foi quem testemunhou para mim acerca dela, e não acerca das outras. Depois de ser salvo, passei vários anos da minha vida cristã sem estar ciente do grande debate que está acontecendo nestes dias, que é entre os crentes leitores da King James e os crentes leitores das versões da Nova Era. O tempo todo eu acreditava que apenas um livro vinha a ser a palavra de Deus. E mesmo assim, eu estava desconfiado das novas traduções, embora ninguém tivesse me dito isso. Quando descobri que mais de 80% das escolas cristãs dos Estados Unidos não acreditam que a King James autorizada seja a palavra de Deus, fiquei chocado. Como alguém pode crer na King James autorizada naturalmente se é ensinado a não crer nela? Por que os crentes da Bíblia King James são acusados de seguidores de homens, quando é o próprio Deus que os levou a crerem dessa maneira? Por que os opositores da King James autorizada nos acusam de seguidores de homens, quando são eles mesmos que permitem que homens os convençam a não crerem na King James autorizada? A King James autorizada produz bons frutos porque o Espírito Santo dá testemunho dela ao homem como nenhum outro livro no mundo dá. É mais fácil memorizá-la do que a qualquer nova versão. E a antiga e bonita língua inglesa dá ao leitor a impressão de que ele está lendo um livro muito diferente e muito superior ao resto. Lê-se diferente porque é diferente. E é diferente porque tem um autor diferente. Vamos conhecê-la pelos seus frutos. E eu sei que a Bíblia King James é a palavra de Deus porque produz bons frutos. 6. Porque os tradutores da Bíblia King James acreditavam que estavam trabalhando com as próprias palavras de Deus. Pode-se ver esta verdade lendo as observações introdutórias e dedicatórias presentes na versão autorizada. Esses homens não acreditavam que estavam trabalhando com a mensagem de Deus ou manuscritos confiáveis. Eles acreditavam que estavam trabalhando com as próprias palavras do próprio Deus. Como diz em 1 Tessalonicenses 2,13, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera de forma eficaz em vós, os que crestes. Tal como a serpente em Gênesis 3,1, os tradutores modernos abordam as Escrituras sob ceticismo, falando coisas como: Deus disse isso mesmo? Este foi o primeiro pecado registrado na Bíblia e ainda acontece direto nos corações e mentes da maioria dos estudiosos e promotores das novas versões. Deus sempre permitiu que essas pessoas fossem enganadas por causa dos ídolos presentes nos seus corações, conforme vemos em Ezequiel 14, do 1 ao 9, 2 Tessalonicenses 2, do 10 ao 12 e 1 Reis 22. Um homem que não tem fé na palavra de Deus não está apto a traduzi-la. Isso elimina todas as comissões de revisão nos últimos 100 anos,
porque essas comissões têm sido constituídas principalmente por homens altamente educados que eram atrevidos, altivos e orgulhosos. Homens que pensavam que sua inteligência os qualificava a mexer com as palavras puras de Deus. Os tradutores da King James autorizada não eram assim. Sua cultura ultrapassa largamente a dos tradutores modernos, mas eles permaneceram humildes e permitiram que Deus os usasse a fim de produzir uma obra-prima infalível. Eles não se puseram no papel de julgar e corrigir a palavra de Deus. Sua finalidade foi unicamente traduzir a palavra de Deus para os povos de língua inglesa conforme haviam sido devidamente orientados por seu rei. Eu sei que a Bíblia King James é a palavra de Deus porque seus tradutores assim acreditavam. 7. Porque os tradutores da Bíblia King James foram honestos em seu trabalho. Os críticos da King James autorizada gostam de fazer um alarido sobre as palavras em itálico que foram adicionadas pelos tradutores, mas o argumento é totalmente desnecessário e injusto. As palavras em itálico na King James autorizada realmente provam que os tradutores eram honestos no seu trabalho. Ao traduzirem de uma língua para outra, com a mudança de idiomas, tornou-se necessário acrescentar algumas palavras para ajudar o leitor a compreender o pleno significado do texto. Quando os tradutores da King James autorizada acrescentaram essas palavras, tiveram que defini-las em itálico para que pudéssemos conhecer que essas palavras foram acrescentadas, ao contrário das traduções modernas, que fazem isso sem o uso do itálico. Além disso, ninguém jamais provou que as palavras em itálico não são as palavras de Deus, porque ninguém tem os originais para verificar através deles. Na verdade, nós temos certeza que os tradutores foram conduzidos pelo Espírito Santo para adicionarem pelo menos algumas das palavras em itálico. Um bom exemplo disso é encontrado em 2 Samuel 21:19. Quando os tradutores foram a este versículo no texto hebraico, eles notaram que uma tradução exata seria não dar crédito a Elhanã por matar Golias, pois sabemos que em 1 Crônicas 20, versículo 5, ele matou, na verdade, o irmão de Golias. Então, os tradutores da King James autorizada acrescentaram as palavras o irmão de a 2 Samuel 21:19. Se o Senhor não os tivesse levado a fazer isso, 2 Samuel 21:19 ficaria em contradição com 1 Crônicas 20, versículo 5, como de fato é o que acontece na tradução do Novo Mundo, por exemplo. Outro bom exemplo é 1 João 2:23. A última metade do versículo estava em falta no momento da tradução. Então, os tradutores da King James autorizada completaram em itálico sentindo que isso era necessário. Tal fato, naturalmente, tem perturbado muitas pessoas, porém, desde então, novos manuscritos foram encontrados e todos eles contêm a última metade de 1 João 2:23. Os tradutores estavam certos em adicionar as palavras em itálico. Um último exemplo da influência orientadora do Espírito Santo sobre os tradutores da King James autorizada pode ser encontrado no Salmo 16, no versículo 8. Ele diz: "Tenho posto o Senhor sempre antes de mim, porque Ele está à minha mão direita, e não serei abalado." Como se pode ver, as palavras "Ele está" encontram-se em itálico. De acordo com muitos estudiosos, elas devem ser omitidas, mas de acordo com o apóstolo Pedro, não. Pedro cita o Salmo 16:8 em Atos 2:25, e ele usa as palavras em itálico. Como os tradutores saberiam disso se o Senhor não os tivesse revelado? Os itálicos presentes na Bíblia King James são as marcas de uma tradução honesta, pois ninguém acrescentou estas palavras para enganar-nos ou para alterar a palavra de Deus. Eles as acrescentaram para nos ajudar e definiram as palavras em itálico para que se saiba que elas foram adicionadas. Isso é ser honesto. Eu sei que a King James autorizada é a palavra de Deus porque os tradutores eram mais honestos no seu trabalho do que qualquer dos tradutores modernos da Bíblia. 8. Porque todas as traduções modernas comparam-se à King James autorizada. As novas versões não se comparam umas às outras, porque eles estão muito ocupados comparando-as a um único livro, a Bíblia King James. Este fato por si só prova
que existe algo muito especial e único sobre a King James autorizada. Por que todos se unem em oposição à Bíblia King James? Por que não atacam uns aos outros? É fácil. Satanás não tem nenhum desejo de dividir o seu reino, conforme vemos em Mateus 12, 26. Seu desejo é desacreditar a palavra de Deus, não a si mesmo. Assim, ele ataca apenas um livro, o livro de Deus, a King James autorizada. Aqueles que se opõem à King James autorizada não possuem certeza acerca de si mesmos, pois eles não têm autoridade final, por isso desprezam aqueles que a têm. Eles são instáveis, inseguros, desonestos e muito inconsistentes. Eles estão apavorados com um único livro, a King James autorizada, e não cessam em seus esforços para tentar livrar o corpo de Cristo deste livro. Eu sei que a King James autorizada é a palavra de Deus, porque ela é o padrão que todos os outros usam para comparação. 9. Por causa do tempo na história em que a King James foi traduzida. A Bíblia King James não foi traduzida durante o período da apóstata e morna Igreja de Laodiceia, ao contrário das novas traduções. O período de Laodiceia é o último período da Igreja antes da segunda vinda de Cristo. É o último dos 7 períodos da Igreja em Apocalipse capítulos 2 e 3. Pode-se ver claramente que estamos vivendo no período de Laodiceia, pela simples comparação das igrejas modernas com a igreja de Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 14 ao 22. Este período começou com a igreja morna do final dos anos 1800 e continuará até a volta de Cristo. As novas versões se encaixam bem nas igrejas mornas, pois elas são Bíblias mornas. A versão autorizada, no entanto, foi traduzida muito antes das igrejas da era de Laodiceia aparecerem. Foi traduzida durante o período da igreja de Filadélfia, que é o melhor de todos os períodos da igreja. Foi esta igreja que o Senhor Jesus elogiou por manter a sua palavra, conforme vemos em Apocalipse 3, do versículo 8 ao 10. Quando a Bíblia King James foi concluída em 1611, o flagelo de Laodiceia ainda não tinha varrido o mundo. Não houve uma multidão científica em 1611 para exercer pressão sobre os tradutores da King James. Não houve movimentos por direitos civis acontecendo neste momento para influenciar o trabalho daqueles homens. As mulheres não estavam gritando por direitos iguais, e os humanistas e socialistas ainda não tinham tomado o controle. Os enormes exércitos de pregadores liberais e modernistas ainda não tinham sido montados. A negação pública da palavra de Deus e da divindade de Cristo era praticamente inexistente entre os ministros. Só no século XX é que o cristianismo foi inundado com pregadores mornos dispostos a comprometer a palavra de Deus para ganho próprio. O maior trabalho missionário na história da Igreja ocorreu entre os anos de 1700 e 1900. Por isso faz todo sentido que Deus tivesse uma Bíblia pronta para aquela grande obra. E foi de fato o que ele fez, a King James autorizada. Dessa forma, felizmente as traduções modernas apareceram um pouco tarde demais. Pense sobre isso. Eu sei que a King James autorizada é a palavra de Deus por causa do tempo na história em que ela foi traduzida. 10. Porque ninguém jamais provou que a King James autorizada não é a palavra de Deus. Qualquer americano honesto deve saber que a presunção de inocência deve prevalecer em nossa terra até que a culpa seja comprovada. A King James autorizada deve ser presumida inocente até que se prove sua culpa. Alguém já provou que ela é culpada? Não. Qualquer estudioso realmente provou que existem erros na Bíblia King James? Não. Os inimigos da King James teimam em ignorar os fatos sobre a versão autorizada sem jamais provarem nada. Todos os aparentes erros na King James autorizada podem ser explicados através da oração e de um cuidadoso estudo das Escrituras. Mas os adversários da King James autorizada não estão interessados em olhar para a verdade. Eles estão interessados em atacar a palavra de Deus sem nunca provarem nada. Eu sei que a King James autorizada é a palavra de Deus porque ao longo de 400 anos ninguém provou o contrário. 11. Por causa da evidência do manuscrito.
Apenas um indivíduo muito enganado pode acreditar que as novas versões são iguais a King James. 95% de toda a evidência apoia o texto da versão autorizada, ao passo que as novas versões são amparadas pelas evidências dos restantes 5%. As Bíblias modernas são amparadas por 2 manuscritos extremamente corrompidos do século IV, conhecidos como Vaticanos e Sinaíticos. Esses manuscritos são preenchidos com muitas alterações de texto para atender às demandas da tradição católica romana. Eles também incluem os apócrifos que o Senhor Jesus excluiu do Antigo Testamento em Lucas 24:44. Todas as traduções modernas contêm a leitura desses manuscritos corrompidos, e todas elas se amparam nos meros 5% para atacarem os 95% que amparam a King James. O texto Receptus, ou texto recebido, onde se ampara a Bíblia King James, veio diretamente de Antioquia, na Síria, onde os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, e onde Paulo e Barnabé ensinaram a palavra de Deus ao longo de um ano inteiro, conforme vemos em Atos 11:26. As outras Bíblias não vêm de Antioquia, elas vêm de Roma e de Alexandria, no Egito. Nós não precisamos de uma versão egípcia. O Egito é uma tipificação do mundo na Bíblia. Deus chamou o seu povo do Egito, conforme vemos em Êxodo, do capítulo 13 ao 14. E Deus chamou o seu filho para fora do Egito, conforme vemos em Oséias 11:1 e Mateus 2, dos versículos 13 ao 15. Ora, a Bíblia diz que todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios, conforme vemos em Gênesis 46:34. O Senhor Jesus Cristo é chamado de pastor em João capítulo 10. A Alexandria, no Egito, está associada com superstição em Atos 28:11. E Áquila e Priscila tiveram que expor mais perfeitamente sua doutrina a um egípcio, como vemos em Atos capítulo 18. Alexandrinos são encontrados também disputando com Estevão em Atos 6:9. Então, não podemos ter Bíblias amparadas em Alexandria, no Egito. Há também o texto romano, chamado de texto ocidental, mas também devemos ficar sem Bíblias romanas, pois foram os soldados romanos que pregaram nosso Senhor Jesus na cruz. A prostituta de Apocalipse 17 é uma descrição perfeita da Igreja Católica Romana que perseguiu os cristãos por milhares de anos. Romanos perseguiram os cristãos em Atos 18:2. E no ano 70 d.C., os romanos destruíram Jerusalém. Roma é o terrível e espantoso animal visto em Daniel capítulo 7. E Cristo irá destruir o Império Romano revivido em sua segunda vinda, como lemos em Daniel capítulos 2 e 7 e Apocalipse capítulo 13. Estima-se que Roma seja culpada pelo sangue de cerca de 200 milhões de pessoas que rejeitaram seu sistema corrupto. A Bíblia de Roma, portanto, deve ser rejeitada. Existe apenas uma linha de manuscritos em que podemos confiar, e esta linha é de Antioquia, o chamado texto sírio ou bizantino. A palavra de Deus fala positivamente de Antioquia e negativamente de Roma e Egito. Devemos tirar o melhor e despejar o resto. Eu sei que a Bíblia King James é a palavra de Deus por causa da evidência do manuscrito. 12. Porque a King James autorizada exalta o Senhor Jesus. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. João 5:39. A Bíblia verdadeira dará testemunho do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira palavra de Deus sempre exaltará Jesus Cristo e nunca vai atacar sua deidade, seu nascimento virginal, sua expiação pelo sangue, sua ressurreição corporal, sua vinda gloriosa ou quaisquer outras doutrinas relativas à sua pessoa. No entanto, existe sempre um ataque das novas versões a todas as doutrinas fundamentais relativas ao Senhor Jesus Cristo, pervertendo os muitos versículos importantes das Escrituras que lidam com as doutrinas fundamentais de Cristo. As novas Bíblias empreendem um ataque contínuo contra o nosso amado Salvador. Isso não é exagero. Seu nascimento virginal está sob ataque em Atos 7:14, Lucas 1:34 e Lucas 2:33.
Seu sangue expiatório está sob ataque em Colossenses 1,14, Atos 20:28, Efésios 1,7 e Apocalipse 1,5. A ressurreição corporal está sob ataque em Atos 1,3, Lucas capítulo 24 e nos últimos 12 versículos de Marcos. Sua divindade está sob ataque em Atos 10:28, João 9:35 e 1 Timóteo 3:16. As novas versões atacam a segunda vinda em Apocalipse 11:15 e Tito 2:13. E a lista segue, pois as novas versões possuem um ódio extremo da versão autorizada e do lugar de honra que ela cede ao Senhor Jesus Cristo. Se você duvida disso, o desafiamos a pegar as versões modernas e comparar com a King James. As novas Bíblias possuem um registro muito consistente de ataques ao Senhor Jesus Cristo. Por isso elas não podem ser as escrituras que ele disse que testificam a respeito dele em João 5,39. Elas testemunham contra ele. A Bíblia King James nunca ataca o nosso Senhor. Mais do que qualquer outro livro no mundo, a versão autorizada da Reforma Protestante exalta o Senhor Jesus Cristo. Se não tivéssemos nenhuma outra razão para receber a versão autorizada como a Palavra de Deus, isso por si só deveria ser mais que suficiente para convencer todo e qualquer crente verdadeiro. E então, como não ficar desconfiado das versões modernas perante tantas mudanças? Eu sei que a Bíblia King James é a Palavra de Deus porque ela sempre exalta o Senhor Jesus Cristo. James L. Melton, 1997, Igreja Batista Bíblica de Sharon, Tennessee.